bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula do quadro Café com Música. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e é aqui nesse quadro onde a gente preenche as lacunas da tua formação musical para que você fortaleça o que você já sabe, para que você aprimore, para que você desenvolva e desperte o que ainda não sabe e então que você se veja capaz de evoluir e crescer na música, aprendendo músicas mais avançadas 10 vezes mais rápido do que você sabe fazer hoje em qualquer que seja o instrumento que você toca. Hoje o assunto que a gente vai conversar é como que eu posso aprender música rápido, posso aprender música logo, sem picaretagem, sem mediocridade. Porque o fato é o seguinte, galera, nem tudo na música é tão essencial quanto a gente pensa assim, e nem tudo faz com que o aprendizado da música seja de fato tão demorado assim. Nós vamos conversar sobre essa construção da habilidade musical. E a gente, ao acreditar que elas são essenciais, a gente acaba negligenciando o próprio potencial de crescimento, de desenvolvimento da música por não ter essas condições que às vezes a gente acredita que é essencial. E não é só uma questão que a gente acredita também, às vezes é um pouco difundido na sociedade, sabe? Parece que é um senso comum muitas dessas questões. Por exemplo, a primeira dela é ter um excelente instrumento. A gente pensa que se a gente tiver um instrumento mais ou menos, um instrumento de entrada, nosso talento musical já fica comprometido. E o fato do nosso instrumento não ser um instrumento bom, a gente começa a se sentir e fala, poxa, acho que eu não vou chegar tão longe na música. E isso não é uma verdade. Porque a maioria das pessoas começa a estudar música por um instrumento básico, por um instrumento mais ou menos. Eu comecei, provavelmente você que está me ouvindo também escuta música, estudou música, começou ou está começando por um instrumento mais ou menos. E quando a gente está começando, nem adianta a gente ter um instrumento top na mão, um instrumento bacana. Porque na verdade não é isso que de fato faz com que a gente se desperte para a música. No começo, a gente nem tem condições de perceber e de usar todos os recursos que esse instrumento top nos oferece. Porque a gente não tem o ouvido apurado para isso, a gente não tem a técnica apurada para isso. Então a gente pode ter um instrumento top na mão que a gente não consegue extrair dele tudo que ele pode nos oferecer, porque a gente está apenas começando, entendeu? Então o fato de ter um excelente instrumento ali no começo não é o divisor de águas que vai de fato fazer a gente progredir ou estacionar na música. Não é mesmo. Ainda assim a gente acredita que tipo, poxa, o instrumento é básico, né? Vou levando. Mas não, cara, o instrumento, você precisa ter um instrumento. Claro, a gente precisa para poder treinar e desenvolver nossa técnica. Mas ele não é aquele divisor de águas. Outra coisa que é um senso meio que comum é que a gente precisa ter horas e horas de estudo. A gente precisa ter tempo, muito tempo. Quanto mais tempo a gente tiver para estudar, melhor a gente vai ficar. E a realidade da maioria das pessoas também não é essa. Quem tem ali suas 8 horas diárias para estudar, para viver estudando, ou no mínimo 4 horas diárias, ficar um período da manhã ou da tarde ou da noitinha toda estudando, quem tem? Mesmo os profissionais de música, mesmo quem vive de música, quantas dessas pessoas têm toda essa carga horária disponível para puramente ficar estudando? Dá para contar no dedo, pensa você aí, quem você conhece. E na verdade, não é a quantidade de horas que vai determinar a qualidade do nosso progresso na música, mas o que a gente faz nessas horas que a gente tem disponíveis. Como a gente gerencia esse tempo, como a gente organiza a nossa rotina de estudo, como a gente desenvolve o nosso estudo. Então, acreditar que se a gente não tiver muito tempo para estudar, a gente não vai conseguir avançar, é colocar para si um limite. Você limita você mesmo e fala, bom, eu não vou conseguir avançar, então você estabelece um limite para você mesmo. E aí, obviamente, você vai ficar naquele limite que você, a princípio, estabeleceu para si próprio. Não é uma verdade assim, não é tão divisor de águas quanto esse senso esparramado, esse senso comum. Não é bem assim. Outra questão que eu estava a falar é sobre o dom e o talento nato. Esse é um senso super comum. E ainda que eu venho falando, que possivelmente você que me acompanha aqui está ouvindo e está já acompanhando o canal há algum tempo e já está refletindo sobre isso, ainda assim, muitas pessoas concordam, mas não sentem isso como fato de verdadeiro, porque ainda acredita muito e ainda está muito preenchido por esse senso do dom, do talento que alguns têm de forma inata e outros não. Então, a gente sempre fica assim, boca aberta, quando a gente vê alguém tocando pra caramba, fala, nossa, ele tem um talento. A primeira coisa que vem
porque tá tão enraizado em nós isso há tanto tempo e a gente precisa começar a ressignificar isso. Porque você ter facilidade você ter uma facilidade, uma disposição, um ambiente familiar, um amor gigante pela música que te coloca nesse ambiente de disponibilidade, de aprender, de querer e de se destacar na música, isso é uma coisa. Agora, falar que existe o dom, o talento inato, onde, neste conceito, está incluso a exclusão do esforço pessoal, da dedicação, da entrega, de você estar ali estudando, se esforçando para ensinar o seu corpo, para coordenar os movimentos, para desenvolver seu ouvido, para coordenar a técnica do instrumento, isso não existe. A música é uma habilidade, você colocar o dom ali como algo pronto, que não demanda uma entrega pessoal, isso não existe de fato. Então, esse dom inato que a gente acredita, ele não é uma condição essencial como a gente acredita. Porque o dom é despertado, é construído, o nosso talento é construído. Eu diria mais que é o talento que é construído, mais que o dom. É o talento que nós construímos para a habilidade musical. Então, às vezes a gente acredita, mas eu não tenho talento nenhum. Mas ninguém tem talento nenhum até começar a construir. A gente tem que construir esse talento, senão ele não está pronto, inato, não existe isso. Mas aí algumas pessoas têm essa facilidade maior do que as outras. Mas o que a gente tem que enxergar é que essas pessoas que têm essa facilidade maior que as outras, provavelmente elas têm um ambiente de estímulo, um ambiente musical rico de estímulo, seja na família, seja na cultura, no povo, na civilização dela, na cultura do próprio país dela. Tem um estímulo musical, a habilidade está sendo estimulada de alguma forma. Não é pronto, sem esforço, entende? Outra questão essencial que a gente acredita é que a gente precisa ter uma facilidade com ritmo. Aliás, tem duas questões que a gente acredita. Tem que ter a facilidade com ritmo e tem que ter um bom ouvido musical. Porque se eu não tiver nenhum dos dois, eu não vou pra frente. A gente precisa conversar sobre isso. Porque ter ritmo e ter ouvido musical são condições, na verdade, são etapas do processo de desenvolvimento da tua habilidade musical, do teu despertar para a música. Então, a gente não tem isso de prontidão, mas a gente desenvolve. Então, essa condição, eu não tenho isso, eu não vou para frente. Reflita bem, porque a gente desenvolve isso. E o último ponto que a gente coloca como essencial é que eu preciso ter grana. Se eu não tiver grana, eu não vou pra frente na música. Por N fatores a gente coloca isso, porque a gente a gente precisa comprar um instrumento, a gente precisa pagar por livros, ter cursos, a gente associa também um pouco da grana com a questão do tempo para estudar, né? Se eu não tiver grana tranquila, eu vou ter que trabalhar muito, então eu não vou ter tempo para estudar. Então a gente coloca também essa questão da grana, do dinheiro, como algo essencial e limitador. Agora, condições que são realmente essenciais para que a gente evolua na música, muitas vezes são deixadas de lado. E a gente acaba adotando coisas que não são tão essenciais. O que de fato é essencial, eu quero que você tome nota, que você preste atenção. Essas condições são de fato essenciais. Sem elas, de fato, o teu talento, o teu progresso na música fica muito comprometido. De verdade. O que é? Primeiro, vontade de aprender. Vontade de querer. Se você não tiver isso, você pode ter todo o resto. Você pode ter grana, você pode ter tempo, você pode ter ritmo já, você pode ter um ouvido, você pode ter uma facilidade já para música, você pode ter um excelente instrumento na tua mão. Se você não tem vontade de aprender, vai tudo por água abaixo. A segunda condição essencial é que você tenha bons modelos, bons professores, boas metodologias, uma boa orientação. Isso é de fato essencial. Isso é de fato um divisor de água. Isso faz você ir até ali ou ficar aqui. A orientação que a gente tem proporciona também um ambiente musical mais favorável ou menos favorável para o nosso despertar musical. Então isso é de fato muito comprometedor. Você que me ouve e que já tem experiência com alguns professores na sua vida musical, pode refletir sobre isso, o quanto que eles te impulsionaram ou o quanto que eles te seguraram. Não só o professor, mas o método, o ambiente do ensino ali, da didática desenvolvida. Tem muito a ver
Outra questão essencial é a disciplina e a perseverança. Muito. Disciplina e perseverança para você fazer a sua parte. Isso é um divisor de águas. Se você não tiver, você também para. Isso são condições essenciais de fato. Uma quarta questão é a crença, o quanto você acredita e o quanto você se empodera da sua real capacidade de aprender música. Porque a gente se limita muito na nossa real capacidade. E se a gente se limita, a gente fica estacionado. O quanto a gente acredita que a gente não consegue, é de fato o quanto a gente não consegue. E o quanto a gente tem um outro mindset, uma outra mente aberta para a nossa real capacidade, para o nosso real potencial de desenvolvimento da habilidade, porque a música é uma habilidade, isso de fato nos leva para frente ou nos segura. E a última é a questão de você ter um instrumento. Você precisa ter um instrumento, sim. Não um excelente instrumento, não necessariamente, especialmente no começo. Você precisa ter um instrumento. E nós vamos conversar do porquê que você precisa ter um instrumento. É até natural, porque você desenvolver a técnica do instrumento, você precisa ter um instrumento na mão. E esse instrumento pode vir de diversas formas, mas ele tem que estar ali na sua mão, de alguma forma. E quantos vídeos você já viu de pessoas que não tinham condições de comprar um instrumento legal, que fabricam os próprios instrumentos e vão se realizando e vão indo? Quantos? Na internet está cheio, você pode ver. Você que gosta de música, acompanha, direto e reto, com certeza já se topou com algum vídeo, algum caso de alguém que construiu uma bateria ali com reciclados, ou que construiu o seu próprio violão, enfim, deu o seu jeito, adaptou, entendeu? Que construiu piano com papelão e lógico, né, um instrumento que não tem som, mas que treinava a parte de dissociação, eu já vi, enfim. A gente precisa ter um instrumento inicial para que a gente possa começar a coordenar as coordenações motoras musculares, ok? Agora, todo o resto não é tão essencial assim. E como que você pode superar aquele todo o resto que até então você estava colocando como essencial? Como que eu posso superar a falta de um excelente instrumento, Dani? Meu instrumento é muito básico, meu instrumento fui eu que fiz, eu que estou levando. Você pode superar isso cuidando do que é estratégico para o teu despertar da habilidade musical, que é nutrir a tua compreensão musical, nutrir o teu entendimento da linguagem musical, nutrir, desenvolver o teu ouvido, despertar o teu corpo para a música, despertar as tuas sensações, as tuas percepções, a tua sensibilização para a música, entender sobre a organização musical, despertar a tua habilidade musical, que é diferente de habilidade instrumental. A habilidade musical é essa compreensão dos elementos que compõem a música, é a interiorização disso no seu corpo, é o corpo olhando esses elementos e conseguindo trazer para eles uma resposta automática, um processo de alfabetização musical também. Isso tudo você vai fazendo em paralelo ao teu instrumento que é básico. E continua desenvolvendo no teu instrumento básico a tua habilidade instrumental, que é com ele que você vai desenvolver. Tudo que se refere à questão técnica, você precisa ter um instrumento para poder aplicar ali, mas existe toda uma outra dimensão musical que não necessita do instrumento, necessita do teu corpo, do teu entendimento sobre a música. E aí você vai nutrindo isso. E aí você vai percebendo que você vai continuando evoluindo na música, mesmo com o instrumento básico, que daqui a pouco você troca por outro. Quando você tiver no momento que você fala, esse instrumento está me limitando, quando você tiver a real percepção de que é o instrumento que está te limitando. Porque chega um momento do nosso despertar, da nossa maturidade musical, que a gente percebe, é o instrumento que está me limitando. Eu não consigo ir com ele assim, dessa forma. Mas antes você nem consegue saber se é o instrumento ou se é você, se é uma dificuldade, se é o professor, se é o ambiente, a gente não sabe. Então, vai nutrindo esse outro lado. Vai chegar um momento que você vai perceber que você precisa trocar de instrumento. E ali é um outro momento. Ali é um outro momento da sua vida. Como lidar, Dani, com a dificuldade de ter horas e horas de estudo? Eu tenho pouco tempo de estudo. Eu não consigo ter muito tempo de estudo. O essencial para você é organizar uma rotina com metas, com um propósito claro. É aprender a ter um estudo estratégico, um estudo que seja... Ele tem que ser cirúrgico. Ele tem que ser pontual. Se você tem pouco tempo de estudar, você vai estudar aquela música
com aquela meta, com aquele foco, e você vai ter clareza do que você tem que alcançar ali naquele estudo hoje, para que ele seja um estudo que deixe as metas, que deixe os resultados muito visíveis, que torne os resultados ali. Eu estudei DNI 20 minutos hoje, eu tenho meu horário do almoço de meia hora para estudar, e foi visível a minha evolução hoje, porque tinha uma meta clara. Então você tem que aprender a não ter um estudo papagaio, só um estudo mecânico, porque esse tipo de estudo é um estudo que demanda muito tempo para você ficar repetindo e para você ver o progresso. Quando você tem um estudo mais cirúrgico, que você sabe exatamente que ponto que você vai corrigir naquela música, eu vou corrigir essa questão rítmica, eu vou corrigir essa afinação dessa frase. Quando é muito específico, você vai tendo a clareza, você vai aprendendo a adotar estratégias também mais eficientes. Você vai aprendendo a não ter a prática, por exemplo, de ficar polindo taças. O que é essa prática de polir taças? É a forma como eu trago essa estratégia de estudo, onde a gente sempre fica tocando o que a gente já sabe. Eu vou estudar e eu vou tocar, vou polir a taça. A taça já tá limpinha, brilhante, aí você continua polindo ela. Ou seja, você sempre toca só o que você já sabe, porque isso te dá uma sensação gostosa de que você já tá conseguindo, te dá prazer, isso nos realiza. Só que isso nos faz ficar estacionado. A gente sempre toca só o que a gente já sabe, não dá um passo além, isso nos faz ficar estacionado. Outra estratégia ruim que a gente adota, que é a de ficar contando carneirinhos, que é a do estudo papagaio. Eu vou repetir, eu conto mais uma vez. Não, eu errei, vai de novo. Eu errei, vai de novo. Não, eu errei. Não, vai de novo. Não, eu errei, vai de novo. Essa estratégia de ficar indo de novo, né, contando carneirinhos, ela é uma estratégia que faz você adquirir vícios só. Porque você repete sem consciência do porquê você está repetindo, o que você vai corrigir ali. Então você começa a adquirir vícios, é perigosíssima. Outra estratégia errada que a gente tem é a estratégia do piloto de Fórmula 1. Ou seja, a gente começa a tocar tudo rápido, dispara, porque a gente não tem paciência para um estudo micro, um estudo focado, um estudo onde eu foco nessa partezinha aqui, faço devagar, vou corrigir essa parte e vou tendo estratégias para subir a velocidade. Não, eu toco tudo rápido, porque tocar rápido me dá a sensação de que eu tô tocando legal, mesmo que eu tô atropelando algumas coisas. E a gente faz isso que eu tô falando de forma intuitiva, sem consciência, a gente vai fazendo. São estratégias que a gente tem, que a gente adota e que são tão naturais, a gente nem para refletir que são estratégias erradas do nosso estudo musical. Ou aquela estratégia do guloso. O que é o guloso? É aquele que quer tocar a música inteira num único dia. Eu quero estudar ela inteira. Não tô conseguindo estudar ela inteira, caramba, eu quero estudar ela inteira. Se não for inteira, eu não tô estudando. Por isso guloso, né? Quer estudar a música do começo ao fim. Estratégia errada. Não funciona. Não é assim que o nosso estudo vai sendo efetivo. A gente tem que ser por parte, tem que ser micro, tem que ser gradativo. E outras estratégias erradas, tipo a da escada rolante. Por que da escada rolante? Porque a gente tá indo, né? Aí a gente erra, capota, cai na escada, errou no lugar lá na música, o que a gente faz? Volta do começo para subir a escada de novo. E aí vai do começo de novo. Isso também gera o vício de contar carneirinho, porque a gente erra num lugar específico e recomeça. Vai lá, erra de novo naquele lugar específico e recomeça. Começa a contar carneirinho, né? Começa a voltar. Você concorda que possivelmente você que está me ouvindo já adotou alguma dessas estratégias, já fez isso no seu dia a dia? E é por isso que você tem a sensação de que você precisa ter horas e horas de estudo, porque não dá, você não consegue evoluir naquele tempo que você tem, que é pouco? São estratégias erradas. Se a gente aprende a gerenciar melhor as estratégias do nosso estudo, muda a nossa relação. E se você precisa disso melhor e mais claro, se você quer que eu fale mais de estratégias de estudo, deixe nos comentários, porque isso me ajuda a trazer coisas que vão ser realmente efetivas para você e vai desmistificar essa necessidade de, eu preciso horas de estudo. Não precisa de tantas horas, precisa mudar a forma como estudo. Como que eu posso superar, Dani, a dificuldade da minha falta de talento, da minha falta de dom, da minha falta de propensão para música? Tem algumas pessoas que falam para mim, eu aprendo música porque eu sou teimosa. Eu sou teimoso, porque eu não tenho dom. É exatamente assim, sendo teimosa e sendo teimoso. Porque o dom, na verdade, para música é uma construção de habilidade. E como que a gente constrói? Com persistência, com garra, com vontade de fazer, com persistência, com disciplina, com continuidade, estando ali todo dia, fazendo um pouquinho, parando de se rebaixar porque você não tem dom, parando de, literalmente, de se rebaixar mesmo,
mesmo, sabe? De se condenar, de se limitar porque você não tem dom. Porque geralmente a gente faz isso quando a gente se compara com alguém, né? Com um terceiro. Você fala, nossa, eu não tenho o dom que ele tem, que ela tem. Parando com isso e acreditando que está na tua mão construir isso na sua realidade, fazendo a sua parte, que é tendo um bom direcionamento, tendo uma boa metodologia, uma boa orientação e tendo disciplina, tendo frequência. Isso faz, de fato, o teu talento ser despertado. Como, Dani, que eu vou superar essa dificuldade que eu tenho com ritmo? Cara, eu tenho uma dificuldade gigante com ritmo, eu sou arrítmica, eu não consigo. Como que eu vou superar isso? Galera, eu tenho testemunhos de alunos que me acompanham, uma aluna que falou, foi muito legal o depoimento dela, ela falou, e enfim, outros tantos alunos, você pode ser um caso desse também, que ela era a pessoa totalmente arrítmica do universo, né, a Vanessa. Enfim, ela falou que ela não conseguia fazer nada no ritmo, então ela ficou surpresa de ver como que agora ela consegue. Gente, a questão rítmica é uma educação, a gente se educa para o ritmo. Como, Daiane? A partir do momento que você entende como ele se organiza, como ele se apresenta, como ele se estabelece, seja numa partitura, seja ali na hora de executar, como que a gente interioriza essa frequência, essa regularidade do pulso, de sentir um ritmo e de então trazer isso para uma leitura musical, trazer isso para uma escrita musical, trazer isso para performance, para a hora que você está executando com essa regularidade. Como que eu faço isso? Entendendo a lógica. Existe uma lógica muito clara que se assemelha muito à lógica do nosso processo de alfabetização, que a gente se alfabetizou na língua. Pensa, se você tem essa naturalidade para ler um texto que está ali escrito na língua portuguesa, essa mesma naturalidade acontece na escrita musical, porque o ritmo ele embasa a escrita musical. Quando você entende a organização das células rítmicas, que são elas que estão num pulso ali, e você começa a associar o símbolo da escrita dela, do mesmo jeito que você associa quando você vê a letra A, você tem o som A, você vê a letra B, você viu o signo, o desenho da letra B, você sabe que é B. Da mesma forma, quando você vê uma célula rítmica, vem uma resposta de sonoridade, uma resposta corporal de movimentação rítmica. Então você vai educando o seu corpo para ver signos e trazer a resposta motora. Pronto, você vai educando, você vai trazendo o ritmo. Isso também se refere à questão do ouvido. Como que eu posso superar essa dificuldade do meu ouvido? Até de saber se eu estou afinado, se eu tenho afinação ou não? Por treino. O ouvido é estimulado. O ouvido ele tem que ser estimulado. Existe uma diferença entre ter ouvido absoluto e ouvido relativo. Ouvido absoluto é aquele ouvido que é preciso e que ele é por nascença, é uma disposição por nascença, que a pessoa nasce realmente, né? Isso é inato. Eu não acredito em ouvido absoluto que se desenvolve, porque eu não tive experiência nenhuma até hoje de nenhum aluno meu que eu consegui despertar o ouvido absoluto nele e em mim mesma. Eu até hoje não despertei meu ouvido absoluto. Então eu não acredito em ouvido absoluto que se desperta, porque eu não tive nenhuma comprovação nesse sentido, nem comigo, nem nenhum dos meus alunos até hoje. Agora, o ouvido relativo, sim, ele se desperta. O ouvido absoluto, ele é percebido. O aluno começa por um processo de estímulo, de sensibilização auditiva, e ele começa a perceber a precisão que ele tem. Ele tem precisão em reconhecer as alturas que ele aprende a nomear. Então ele tem precisão em identificar se é dó, se é ré, se é mi, se é fá sustenido, se é si bemol. É um ouvido de precisão de alturas, tá bom? O ouvido absoluto é de alturas. Não é nem uma questão de rítmica, porque ele também tem que desenvolver a percepção do ouvido rítmico. O ouvido absoluto é de alturas. Então o aluno, a pessoa que está sendo educada musicalmente, ele percebe que ele começa a ter precisão. Ao passo que o ouvido relativo não tem precisão. Ele tem uma comparação, a gente vai comparando o tempo todo. Bom, se essa nota tá mais aguda que essa, então essa aqui é o ré, essa aqui é o dó, não, essa aqui é o sexto grau da escala. A gente vai comparando, a gente vai educando o ouvido. Eu eduquei o meu ouvido relativo, eu não tenho ouvido absoluto. Os meus alunos educam o ouvido relativo deles, tiram música de ouvido. Então, não é uma condição que a gente precisa ter medo, a gente precisa ter acesso a uma forma de estudo que vai conduzindo e de forma gradativa, porque é estímulo, a gente tem que ir estimulando esse refinamento. Na verdade, o que a gente tem que fazer com o ouvido
é começar a dar condições de você prestar atenção. Porque até então você não presta atenção no que você ouve. Então você ouve uma melodia, você não presta atenção em termos de analisar a nota daquela melodia. E aí o trabalho de educação no seu ouvido vai fazendo você prestar atenção no que você ouve. E isso é um processo que vai ficando cada vez mais natural. Você presta atenção, você começa a identificar todos os parâmetros musicais, de melodia, de ritmo, de harmonia. Isso vai sendo gradativo, vai se desenvolvendo, entendeu? Por isso que precisa de tempo, é uma gradatividade. E como que eu posso superar, Dani, a dificuldade de falta de dinheiro, cara? Eu não tenho dinheiro para estudar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar, eu não tenho como comprar um instrumento. Você precisa ter garra, cara. Quando a gente não tem o dinheiro, eu digo que é fato isso. Quando a gente não tem o dinheiro necessário para que a gente tenha acesso àquilo que a gente gostaria, isso é uma condição momentânea. Tudo na vida é momentâneo, e grana é momentâneo. Uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está aqui embaixo, a gente vai ralando para conseguir grana. É assim que é a nossa vida. Se você não tem dinheiro agora, você precisa ter garra, não adianta reclamar. A internet é uma ferramenta gigante, tá aí, né, com tanta coisa. O caminho autodidata na música, ele é possível. Quantas pessoas aprendem por um caminho autodidata, assistindo vídeos na internet, gratuitos. Você tá aqui no canal, você sabe o canal, o quanto é rico de coisas. Então, você não pode se lamentar e se colocar numa limitação porque você não tem grana. Você tem que ter garra. Eu não tenho grana agora, então eu vou ser prático. Eu não tenho grana. Eu vou fazer acontecer da minha forma. Autodidata, eu vou consumir, eu vou ver onde eu posso, eu vou conversar com amigos, eu vou buscar ajuda no que eu posso. E vou fazer acontecer. O caminho autodidata, ele é um caminho mais tortuoso, no sentido de você ter que desbravar ali, porque você não tem alguém que vai mostrar para você o caminho livre. Você vai fazer esse caminho, você vai entrar ali nesse caminho, imagine numa mata, e você vai ter que limpar essa mata para passar nesse caminho, ok? Vamos lá, a gente tem que agarrar a nossa realidade e fazer do nosso limão uma limonada. Vamos embora! Quantas pessoas você conhece que aprendem por um caminho autodidata? É possível sim, você tem que acreditar na sua real capacidade de aprendizado. Não tem grana? Vou fazer acontecer da forma que eu posso. Quantos projetos sociais ensinam música e trazem excelentes profissionais, excelentes professores, num excelente ambiente de estímulo, e você não precisa ter grana para ter acesso, você precisa ter condições de ir atrás desses projetos. Então, tem que pesquisar, tem que achar os seus caminhos, entendeu? Não pode, de fato, ficar estacionado e acreditar que isso é uma condição que vai limitar você ou limitar de fato. Não é uma verdade. Nós temos que focar no que é essencial mesmo para o nosso crescimento musical. A gente tem que perceber que o que a gente precisa conquistar em termos de aquisição de habilidade musical vai fazer diferença na nossa habilidade instrumental. Quanto mais a gente conseguir ter entendimento da música, quanto mais a gente conseguir ter liberdade, independência, maturidade, entender a linguagem musical e estar independente para manipular essa linguagem, como você entende a língua portuguesa, e daí você faz o texto que você quiser, você escreve o texto que você quiser, você ouve a reportagem, o filme que você quiser, a música que você quiser, e você entende. Sabe essa liberdade que você tem quando você entende uma língua? É isso que a gente tem que ter com a música. Essa liberdade de entender e ter acesso e manipular os elementos musicais de acordo com o que a gente quiser, seja para composição, para improvisação, para tocar. Isso é o que vai trazer para a gente liberdade e realização. Isso é que é essencial para a gente crescer e evoluir na música, desmistificando essa relação com um talento pronto ali. Na verdade, a gente vai tendo que nutrir as duas dimensões, a habilidade musical, a habilidade instrumental. E vamos correr atrás das condições para nutrir essas duas áreas. Isso vai fazendo a gente crescer. Isso é essencial para a gente crescer e crescer numa velocidade bem mais rápida do que a gente imagina, sem ser picareta. Sabe aquelas fórmulas mágicas? Não, aprenda a música aqui em 10 dias. Ou aprenda 5 acordes, toque 50 músicas. Essas coisas que são um pouco milagrosas, essas coisas também nos deixam na superfície. Você, na verdade, vai aprender música de forma superficial. Para que a gente possa se destravar e aprender música sem ser algo medíocre, sem ser algo picareta mesmo, para que a gente possa aprender música mesmo e também sem levar
anos para aprender música, a gente precisa ter essa clareza de que é essencial que a gente entenda a linguagem musical. É isso que vai levar a gente a alcançar resultados mais eficientes. Não se trata de milagre a música, se trata de eficiência, de caminhos mais eficientes ou menos eficientes. Ok? Tenha certeza disso. Ah, Dani, mas eu só quero aprender a tocar e aí ficar estudando esse universo da música tão grande que você fala me dá um pouco de canseira, me dá um pouco de preguiça, né? Algumas pessoas também falam, dá um pouco de preguiça, porque é uma dimensão enorme, a música é um universo, ela é mesmo e é riquíssima. O que você tem que pensar não é nessa dimensão do universo, não é por aí que tem que ser. O que você tem que pensar é que para que de fato você consiga fazer isso que você quer, que é tocar e tocar cada vez melhor, é inevitável você estudar e entender da linguagem musical, porque senão você vai conseguir tocar mais ou menos. Isso é fato, eu tô sendo sincera e verdadeira. Você vai ficar na superfície, no raso. Pra gente tocar legal, a gente tem que entender de música. Então, uma hora ou outra você vai ter que ir a fundo. Você tem que ir a fundo, se entregar. Isso vai de fato fazer diferença no seu rendimento, no seu aproveitamento, no seu despertar musical. Isso vai de fato fazer diferença. Ah, Dani, mas o meu professor ele não ensina teoria e harmonia, ele não ensina essas outras questões que me fazem entender da linguagem musical, que me faz ir a fundo. Isso também é recorrente, isso também é comum. Por quê? Às vezes o nosso professor, o próprio sistema da onde nós estamos inseridos, da escola que a gente está, do projeto que a gente faz aula, onde a gente tem aula, o próprio sistema às vezes não nos permite ter acesso a uma estrutura de liberdade do professor para dar essas aulas. Às vezes o professor tem que cumprir uma jornada de trabalho que ele tem que ficar ali dando conteúdos de técnica para você instrumental. Ele nem pode abrir tanto. Ele está amarrado pelo próprio sistema. Às vezes também o professor não tem o preparo para trazer esse aprendizado para você. Então, na verdade, a partir do momento que você identificou uma realidade assim, não adianta também ficar só reclamando. Nem sempre o profissional está preparado, nem sempre ele tem as condições que permitem que ele faça isso. Então você tem que buscar outras vias. O que você não pode é ficar estacionado, esperando. Você tem que correr atrás, você tem que fazer acontecer. Se você já está aqui me ouvindo e sabe que isso é necessário, corre atrás. Existem muitos outros canais, existem muitos outros professores, existem muitas outras formas, existem muitos livros, muitos métodos, você tem que correr atrás. Para adquirir esse conteúdo que vai de fato trazer diferença na tua vivência, no teu entendimento musical. Para resumir, para fechar assim todo esse nosso falatório, você tem que focar nas condições que são realmente divisores de água e que estão no seu controle. Não fica focando no que está fora do teu controle, foca no que está no teu controle. Por exemplo, vontade de aprender. Isso está no teu controle, está sob o teu controle. Bons modelos, você vai escolher os professores que você vai seguir, que você vai assistir, que você vai aprender, que você vai fazer aula. Você vai ter esse critério de análise da metodologia, a gente percebe. Outra coisa, disciplina, persistência, garra, isso está no nosso controle. Isso depende da gente, isso a gente controla. O quanto a gente quer ou não, depende da nossa vontade de aprender. Outra coisa, crença na minha real capacidade, não se limitar. Fazer do meu limão uma limonada e correr atrás, isso está sob o meu controle. E, que mais? Não ficar colocando ali, depositando a minha condição de evolução no meu talento, no quanto eu tenho ouvido, ou quanto eu tenho ritmo já para isso ou não. Tá no meu controle eu adquirir um instrumento básico e fazer e construir a minha evolução. Isso tá no meu controle. Então segue firme, porque o que vai de fato determinar o quão você vai chegar lá longe na música, sabe? Não é essas condições externas, é o que você faz, é como você estuda, é como você ensina o seu corpo ali, as estratégias de estudo que você vai ter no seu dia a dia. É isso que de fato vai despertar e vai dar um caminho divisor de água. Para cá você aprende, para cá você estaciona. É isso que de fato revela o teu talento, porque o talento musical, galera, não é sobre o quanto nós temos facilidade na música. Na verdade, o talento musical, ele diz respeito ao quanto nós temos dificuldade e persistimos.
Como que nós superamos, como que nós lidamos com isso, porque essa é a realidade. Quem não tem que ficar se esforçando e estudando? Eu não conheço. Se você conhece alguém que não teve que estudar para de fato aprender e se destravar na música, eu não conheço. Você pode dizer nos comentários, porque eu vou ficar feliz de conhecer. E aí vai ser o momento que a gente vai começar a conversar sobre um contraponto sobre essa questão do talento, porque eu não conheço. Para a gente aprender música de verdade, não demorar anos para isso, nós precisamos otimizar as condições que estão sob o nosso controle. É disso que a gente tem controle e é disso que de fato traz resultados em bem menos tempo do que a grande maioria fica ali levando para aprender música. Não precisa disso. Não é algo milagroso, mas também não é algo de anos e anos, como se fosse uma coisa missionária, né? Que demora anos para a gente plantar ali essa semente, essa árvore vai demorar anos para florir. Não se trata disso. E veja, cuidado para você não abrir agora, despertar em você essa questão de como assim, Dani? A virtuosidade demora anos. Calma, cuidado, tá? Eu tô falando para você aprender música. Não vamos entrar nesse viés de começar a trazer a questão da virtuosidade, que é um outro parâmetro. A virtuosidade já é a lapidação das habilidades musicais e ali sim você precisa de tempo. Eu sempre falo, nós não devemos acreditar na coisa milagrosa, porque não se trata disso. Mas também a gente não deve colocar a música como algo que vai demorar ali. Uau, vamos começar daqui 10 anos eu tô tocando. Pera lá, esse discurso já mostra um ambiente musical bastante limitador, porque já coloca para você o quanto você talvez não seja capaz de chegar lá. Cuidado com esse tipo de discurso, tá bom? Show? É isso aí que eu tinha para conversar aqui, para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido um momento, um bate-papo de reflexão, porque era essa a proposta de hoje, refletir realmente, e que você divida isso com os seus colegas, que você converse sobre isso que você viu aqui com os seus amigos músicos, seus familiares, seus filhos, as pessoas que estão no seu círculo e que pensam sobre música, fazem música. Leva isso, sabe? Compartilha essa videoaula, mas compartilha esse linguajar, essas reflexões também, sabe? Pense sobre isso, vamos falar mais sobre música, pensar para começar a tirar essa cristalização que existe em alguns conceitos que não são tão essenciais assim, tá bom? E lógico, deixa seu like aí se você curtiu, tá bom? Deixa seu like nessa videoaula que eu vou gostar muito, 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 porque isso vai fazendo com que a gente continue produzindo cada vez mais temas que sejam interessantes para você, tá bom? Tchau! Vou embora! Até mais tarde, turma! Muito obrigada pela presença, viu? Tchau, tchau!